Crianças, hoje eu tenho uma história tão linda para contar para vocês. Sabe, é a história do apóstolo Paulo. E ele foi um grande missionário. Na verdade, ele foi um vaso escolhido de Deus para levar a mensagem de Jesus para todas as pessoas, para os gentios, para os judeus, para os samaritanos, enfim, para todas as pessoas daquela época. E a história aconteceu assim. Naquela época, logo depois que Jesus morreu, as pessoas começaram a se juntar nas igrejas. E o apóstolo Paulo, que ainda se chamava Saulo de Tarso, começou a perseguir os cristãos. Gente, ele perseguia os cristãos e mandava até matar, como foi o caso de Estevão, porque ele consentiu na morte de Estevão quando ele estava lá sendo apedrejado. Vocês se lembram dessa história? Pois é. Mas Deus tinha um plano muito especial para Saulo, que na verdade, quando ele estava indo lá para Damasco, na estrada de Damasco, ele escutou uma voz, porque ele estava indo lá justamente para perseguir os cristãos, e ele escutou uma voz do céu que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é que está falando? E a voz disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo ficou tão assustado com aquela voz, ele caiu do cavalo, gente. Ele caiu e ficou cego, sabia? Porque aquela luz era muito forte. Ele não conseguia enxergar. Quando Saulo se levantou do chão, ele percebeu que estava cego e ficou cego durante 3 dias. Lá em Damasco, na cidade onde ele foi, ele ficou hospedado numa casa, lá na rua direita. E ele estava muito triste porque ele não estava enxergando e eles não estavam entendendo por que tinha acontecido aquilo. Então, Ananias, que era um servo de Deus, foi enviado por Deus até lá, naquela casa onde Saulo estava. E Ananias falou assim: Senhor, eu não posso ir na casa desse Paulo, desse Saulo, porque ele persegue os cristãos, ele vai mandar me matar. E Deus disse assim para ele: Ananias, vá, porque este homem é um vaso escolhido para levar a minha mensagem a muitas pessoas. Então Ananias obedeceu a Deus e foi. Quando ele chegou lá, ele orou por Saulo. E umas escamas, como se fossem umas escaminhas assim de peixe, gente, caíram dos olhos dele. E ele começou a ver novamente. E ele se transformou agora em Paulo. Sim, o nome dele não era mais Saulo, agora era Paulo. E ele foi um grande discípulo de Jesus, um grande apóstolo, levando a palavra de Deus. E aquelas pessoas que antigamente perseguiam os cristãos, acharam estranho aquela história de Paulo agora ser um cristão. Eles não conseguiam compreender. E eles mandaram montar guarda na cidade onde ele estava para que fosse preso. Então um dia ele desceu pela janela, dentro de um cesto, por cordas. Sim, ele desceu e fugiu. E ele andava agora junto com os apóstolos de Jesus. E um dia eles até operaram um milagre num homem que não conseguia andar na cidade chamada Listra. Ele era paralítico desde nascença e ele conseguiu andar porque Paulo orou por ele. E Paulo se tornou um servo de Deus muito querido e muito dedicado. Ele viajou com Silas na sua segunda viagem e foram até a Grécia, numa cidade chamada Filipos. Mas quando chegou lá, eles foram presos. Mas eles estavam tão contentes por servir a Jesus que eles cantavam, louvavam, oravam na cadeia mesmo, gente. E era lá por uma meia-noite, quando deu um terremoto, brum, e as portas se abriram, as cadeias se abriram, todas as pessoas que estavam ouvindo Paulo e também o seu grande amigo, Silas, isso era o nome dele. Todos eles pensavam que podiam fugir, mas eles falaram: não, nós não vamos fugir. E sabe, quando o carcereiro percebeu que as portas estavam se abrindo e que as pessoas podiam fugir a qualquer momento, ele já ia se matar. Vocês acreditam nisso? Porque a responsabilidade era dele. Então ele disse assim:
Paulo disse assim, não faça nada, porque nós estamos todos aqui. Então, eles louvaram a Deus, agradeceram a Deus e nada aconteceu com o carcereiro. Muito pelo contrário, ele se converteu a Jesus também, porque Paulo e Silas foram muito honestos. Muito bem. E tantas outras histórias lindas sobre Paulo que nós vamos ver numa próxima vez. Este é o apóstolo Paulo, que era Saulo e se transformou em Paulo, apóstolo de Jesus.